Fala galera do Comé, a gente está aqui com mais um Quilômetros por Hora, um programa que é produto do nosso Colmeia, entendeu? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre o GP da Holanda de Fórmula 1. Aqui do meu lado tá o Fernandão e o Filipão, entendeu? Ambos representando equipes de Fórmula 1 aqui, ó. Fala aí, Fernando. Galera, a corrida literalmente acabou de acabar, né? Depois de ela se tornar uma corrida extremamente extensa, né? De tanto para e volta, para e volta. Eu confesso que o GP da Holanda, eu não consigo nem falar o nome direito do circuito, vou falar da Holanda mesmo, é um dos circuitos que eu menos gosto, porque ele é feio, ele é desinteressante, mas algo de estranho aconteceu esse ano. Tudo aconteceu na mesma corrida. Eu achei impressionante. Então, eu vou passar agora a palavra para o Filipão, que vai complementar o que eu disse. Sim, a gente tem algumas partes da pista que realmente lembra até um circuito de rua, né? Então, é uma pista meio híbrida em alguns sentidos. Eu também não gosto dela, concordo com você. Mas a gente tem algumas coisas boas para falar, não tantas, porque a Fórmula Verstappen, Grande Prêmio Verstappen de Fórmula 1, tá aí para mostrar que o cara tá levando todas. Mas a gente tem aí alguns destaques de algumas equipes. Então, eu vou começar nessa live roubando já a palavra do Marcelo, só um pouquinho, Marcelo, depois eu te devolvo. É o seguinte, infelizmente, esse campeonato é basicamente do Verstappen, porque a Red Bull dominou completamente. Mas eu não vou ser aquele torcedor chato que vai ficar reclamando, porque a gente acabou de sair de uma era que o Hamilton ganhava bastante. Então, assim, é normal algumas eras acontecerem na Fórmula 1. Já teve a era Alonso, teve a era Vettel, teve a era... a era Michael Schumacher, teve a era Senna. Para o bem ou para o mal, a Fórmula 1 é dividida assim. As equipes têm um orçamento e algumas equipes elas são muito boas em administrar esse orçamento. De vez em quando até tem uma discussão se ela extrapolou ou não o teto. E nesses últimos 3 anos, a Red Bull tem se mostrado um time muito coeso, muito assertivo na escolha do carro, na escolha do modelo e o carro casar com o modelo do motor de carro, sabe? Então, assim, parabéns para a Red Bull, mas para a gente que é espectador fica um pouco chato, porque, inclusive, antes de começar o Grande Prêmio, eu tinha mandado no grupo aqui da gente que quem é que vai chegar em segundo lugar, porque o primeiro já era do Verstappen. O que você acha, Marcelão? Rapaz, quando você mandou aquela pergunta, eu falei assim, cara, eu vou colocar o Alonso. Mas eu acho que a Aston Martin não vai se sustentar nessa corrida. Cara, quem se sustentou nessa corrida? A pergunta é realmente essa. Tirando o Verstappen, cara, porque ele está se tornando uma figura um pouco intocável nessa primeira colocação. Então, tirando o Verstappen, ninguém se sustentou. A gente teve na segunda colocação, a gente teve Norris, a gente teve o Pérez, entendeu? A gente teve o próprio Alonso, mas acabou que no final da corrida a gente teve uma segunda colocação do Alonso. Só falando um pouquinho da sua fala, Fernando, eu acho que a Red Bull ela tem se notabilizado justamente por essa administração da equipe dela, até nos momentos de crise. Você não vê as crises da Red Bull se estendendo muito. Lógico que existe aquela disputa entre primeiro e segundo piloto, mas elas sempre têm uma resposta muito grande na pista. Entendeu? Ao invés de algumas equipes, alguns pilotos que priorizam, às vezes, dar declarações fora da pista, eu acho que a Red Bull consegue dar o recado dela na pista e é isso que torna ela uma equipe que, para mim, ainda está acima das outras equipes que vêm disputando segunda e terceira colocação. Aqui, só pegando só um parênteses, eu acho que isso que você acabou de descrever é a era da Red Bull nos últimos 3 anos, porque sim, a Red Bull passou por crises bem interessantes, para não dizer problemática, nos últimos 10 anos. Vamos só lembrar um pouco da crise que aconteceu quando o Vettel saiu da equipe e eles ficaram meio que sem um segundo piloto. O Ricardo, por mais que ele fosse um piloto muito eficiente, ele não conseguia manter o mesmo padrão que o Vettel tinha antes, teve um declínio da equipe. Teve a ascensão do Max Verstappen, que causou um certo desconforto dentro da equipe em relação ao Ricardo. Inclusive, isso está bem retratado na primeira temporada de Drive to Survive da Netflix, que é uma indicação que eu deixo aqui para você que está começando a acompanhar agora. Mas vamos lembrar também que a Red Bull é uma empresa de mídia, né? Começou com uma empresa de energético e tudo mais. Ela é uma empresa de mídia, tem muitos acionistas, então, assim, ela não pode se render ao drama que a Fórmula 1 há um tempo atrás se rendia, né, de dramas épicos, do primeiro piloto contra o segundo piloto e aquela história toda. Isso não é bom para os negócios.
Então, eles precisam responder rápido, resolver rápido, porque qualquer polêmica, infelizmente, você atinge outros setores da empresa, você pode gerar uma briga. Por exemplo, a crise que a gente está passando aqui agora é uma crise bem difícil, porque, sim, a Red Bull está perdendo, vamos supor, se ela fizer qualquer coisa com o Sérgio Pérez, ela ganha um problema com um dos grandes mercados consumidores da América Latina, que é o México, que é um dos países mais ricos da América Latina e que tem a maior população ativa nas redes sociais. Então, assim, é por isso que ela dá essa resposta rápida, só para contextualizar um pouco. E já que eu já falei bastante, o Filipão está aqui do meu lado caladinho, o que você acha disso tudo, Filipão? Só complementando o que o Marcelão falou, a Red Bull ela tem todos os fatores positivos, né? Ela sabe muito bem administrar sua equipe, e tanto fora da pista quanto dentro da pista. Então, acho que as questões, essas duas questões são muito harmoniosas. Tem que ser para uma equipe dar certo na Fórmula 1. E eu também coloco uma pitada a mais nesse ingrediente que é a Red Bull, que é a sorte, porque a gente viu que a corrida hoje foi uma corrida muito, muito doida no começo. Então é aquela famosa frase do Karate Kid: você tira casaco, bota casaco, tira pneu, coloca pneu o tempo inteiro. Então, naquele momento ali, estratégia de equipe, a equipe tem que estar muito atenta para a estratégia, né, de quem vai parar primeiro piloto, segundo piloto. E nessa confusão toda, nessa salada inteira de chove não chove, a Red Bull ainda conseguiu com o Verstappen se sustentar em primeiro. Chegou um momento que o Verstappen foi lá para trás, mas de acordo com o tempo, né, com a previsão para-chuva, volta-chuva, ele meio que conseguiu muito rápido, de forma espetacular, reaver as posições e voltar para o topo. Então, tem muito mérito da Red Bull, que é uma grande equipe, mas também tem um pouquinho de sorte. Os caras têm tudo ao favor deles, né? Sim. Eles são muito frios nesse sentido, né, cara? Tanto que a gente viu a Mercedes errando, a Ferrari errando, e os caras, tipo, o Verstappen foi lá para 13º, mas eles continuaram, tipo, normais, eles continuaram, tipo, correndo, fazendo uma corrida de recuperação. Pérez segurou o lugarzinho para ele lá e daqui a pouco ele pulou na frente e tudo certo, entendeu? Eu volto, antes da gente focar na corrida, eu volto para aquilo que eu acabei de falar um pouco atrás. Enquanto as equipes de Fórmula 1 pensam corrida apenas como corrida, ou no máximo uma ação de marketing em linha ou não, para a Red Bull é super importante ela estar nas primeiras posições, tanto por conta do desempenho do campeonato, quanto das questões comerciais. Não é interessante para uma marca como a Red Bull estar rodando no Q3, no Q2 ou Q3, ou abaixo dos 10, porque sim, quanto mais acima tiver, é a logo que está em destaque, é tempo de televisão, é menção na internet, é rede social, eles pensam em tudo. Isso que você falou, eles são muito mais do que uma equipe uma equipe de corrida, né? Exatamente. Isso. Tô até pensando em trazer uma pessoa da Red Bull aqui, mas eu vou tentar negociar esse negócio aí. Mas agora vamos focar um pouco no GP que aconteceu, né? Cara, que GP doido. Eu tinha achado... Acho que a gente teve um GP parecido na primeira parte do campeonato, que inclusive agora essa segunda. Acho que Mônaco foi mais ou menos assim, bagunçado desse jeito. Teve o da França também, que foi bem bagunçado. Foi? Teve um que foi de madrugada, que tipo assim, era 4 horas da manhã e foi bandeira vermelha atrás de bandeira vermelha. Não foi o da Austrália. O da Austrália foi assim. Da Austrália. Ninguém esperava. Da Austrália foi um caos. Mas nesse... Já estava dando sinais desde ontem, né? Ontem, nos treinos classificatórios, era chuva, era tempo seco, era chuva, era tempo seco. Lembrando que esse circuito fica muito próximo do mar, e ali na região dos Países Baixos, / Holanda, que nunca sei o que dizer, o clima ali é muito estável. O clima ali está fazendo o maior sol, daqui a pouco vem maior chuva. Isso é normal. Mas o que aconteceu nessa corrida, para mim, eu acho que foi sem precedente. O que vocês acham? Vocês podem falar, tá? Não precisa se atropelar no microfone, não. Posso ir? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que essa pista, você falou muito bem, lembrou muito bem, eu acho esse traçado muito feio. Essa pista, eu acho que ela atrapalha os pilotos, porque do nada você tá reto, daqui a pouco você tá correndo de lado. Aí, tipo, tem umas retas, assim, imensas, e não que isso seja ruim, mas eu acho que é uma pista que ela atrapalha um pouquinho essa aerodinâmica dos carros. É uma pista que eu não gosto. Sobre o fator chuva,
Eu acho que tipo, as equipes sabem lidar muito bem com isso. A gente tem outras pistas onde podem chover também a qualquer momento, mas eu acho que juntando chuva, uma pista ruim, entendeu? Eu acho que não tem como ser tipo diferente do que foi hoje a corrida. A corrida foi legal porque existe uma troca de pilotos muito grande nas primeiras posições. Eu acho isso muito legal. Isso é Fórmula 1, isso é corrida, entendeu? Seria mais interessante se a gente não tivesse o Verstappen tão absoluto, seria, mas ainda assim foi uma boa corrida, entendeu? E eu acho que o fator que foi muito importante para mim, que eu peguei bem ali, né? Mesmo que ao final da corrida, eu vendo algumas coisas depois, foi os desempenhos de algumas equipes, entre elas a McLaren, que eu achei que fossem, por mais que a chuva tivesse atrapalhado bastante, eu achei que a McLaren ela fosse ter um desempenho melhor ao final da corrida. Concordo também. Cara, assim, a questão da McLaren nesse campeonato está sendo uma grande surpresa, mas era difícil mensurar se a equipe estava boa ou se estava ruim nessa corrida específica. Porque, cara, caiu uma chuva. Se você demorasse uma volta para trocar de pneu, você perdia umas 7 ou 8 posições. Eu acho que, apesar de eu não gostar muito desse circuito, por achar feio, por achar ele desinteressante, quando tem sol, basicamente você não tem muita novidade. Quando o clima ele é o mesmo do início ao fim, você não tem muita novidade. Quem sai em primeiro raramente perde a posição e, assim, é difícil você perder posições ali. Mas nessa corrida em específico, por conta dessa mudança tão brusca de chuva, inclusive a gente, pela primeira vez, até onde eu me lembre, a gente teve diferenças de chuva, porque teve chuva leve, chuva mediana e teve chuva pesada. Geralmente, assim, a gente sai do seco para o chuvoso. Não do seco para o chuvoso, para o seco, para a chuva pesada, para garoa, para a chuva torrencial, para fim do mundo, para a corrida, tudo numa corrida só, entendeu? Então, assim, é difícil você mensurar. Na minha opinião, e aí depois eu vou até perguntar para o Filipão, a equipe que me decepcionou mais foi além da Ferrari, precisa ser dito, foi a Mercedes. Porque, cara, é impressionante, cara. Eles têm um bom carro, eles têm um bom motor, eles têm uma boa estratégia, mas eu não sei o que aconteceu com eles. Eu acho que eles se perderam dentro do próprio universo, eu não sei. Porque hora era o Russell lá em cima, hora era o Hamilton lá embaixo, aí a hora invertia, a hora de... Cara, não tinha uma constância, sabe? O que você acha, Filipão? A corrida ela terminou ali nas últimas 5 corridas, nas últimas 5 voltas, numa crescente do Hamilton e até numa disputa pelo quinto lugar muito interessante, né? Você tem ali o Hamilton, o Sainz brigando e logo ali atrás quem estava ali mesmo era que eram 3 brigando, que era o Norris. O Norris estava ali atrás. O Lando Norris estava ali atrás querendo também pegar uma vaguinha. Então a gente tem ali um Hamilton no final da corrida dando uma emoção, dando uma coisa a mais ali para poder os fãs da Mercedes não dizer que a corrida foi totalmente ruim, mas realmente fica esse ponto negativo da parte do Russell, porque ele deu um probleminha ali, né, no carro dele e ele abandonou a corrida. Então, desde o começo, eu não sei se a estratégia foi certa, sabe? Desde a corrida, no começo da chuva, na troca de pneus, eu não sei se foi exatamente a correta que a Mercedes fez. Ele tem um bom carro, ainda não acho que é o carro ideal para a Mercedes, eu acho que na próxima corrida eles vão mostrar uma evolução a mais, é que essa corrida foi muito louca, então não tem como a gente partir de nada, não tem como a gente chegar a nenhuma conclusão, só que a Ferrari é bagunçada mesmo, isso aí chovendo ou não chovendo, a gente já sabe que a Ferrari vai dar mole. Mas não importa o que... Exato. Então a Mercedes ela realmente deixou a desejar nessa questão. O Hamilton ele tentou alguma coisa ainda no final, mas eu jurava que ele ia passar o Sainz, então eu, como ferrarista, estava querendo que ele passasse o Sainz, porque eu já estou muito bolado da vida com a Ferrari, e eu falei, Hamilton, eu gosto do Hamilton, então eu já estava torcendo para ele passar o Sainz, mas ele não conseguiu. Então você vê que ainda tem um pouquinho a ser melhorado na Mercedes. A McLaren ainda está na frente, coloca a McLaren na frente. Sim. Marcelão? Se vocês me permitirem, eu vou dizer para vocês que eu esperava que essa corrida na Mercedes, dentro da Mercedes, fosse do George Russell. Quando eu vi que ele estava nas 3 primeiras posições, por mais que aquele treino tenha sido um treino meio doido também, eu achei que o George Russell fosse se sair melhor do que o Hamilton nessa corrida.
entendeu? Me surpreendeu muito ver como a Mercedes também meio que se perdeu ali durante a corrida. O Russell acabou nem finalizando a corrida, o Hamilton acabou fora das 3 primeiras posições. Eu sei que a Mercedes ainda não está um carro perfeito, mas a Mercedes mostrou um crescimento muito grande nas últimas etapas para cá. Com essa parada que a gente teve de quase um mês, voltando, eu falei assim, putz, a Mercedes vai estar tinindo, a Mercedes vai estar saindo entre as primeiras colocações. Quando eu vi o Russell no final do treino classificatório entre as 3 primeiras posições, eu falei assim, cara, a Mercedes está vindo aí com algo diferente. A McLaren já estava bem. E o Verstappen já estava lá mesmo, porque ele está sempre lá em cima. Então eu falei assim, putz, a gente está vendo talvez as 3 melhores equipes. Então aí, nessa segunda parte da Fórmula 1, depois dessa parada, brigando aí pelas primeiras posições. E não foi bem assim, né? A gente teve aí na segunda colocação o Alonso com a Aston Martin, na terceira colocação o Gasly com a AlphaTauri, não é isso? Isso, foi isso, mas o Gasly só pegou a terceira posição porque o Pérez, de alguma forma, ele levou uma punição de 5 segundos porque ele andou acima de 80 km por hora dentro do box. Senão, parabéns, Pérez, parabéns. Não, ali eu não entendi o que aconteceu com o Pérez que está aí perigando a não estar de novo na Red Bull no ano que vem. Ele renovou? Não, ele não renovou ainda não, né? Não, ele não renovou. Mas também, se tratando de Red Bull, mesmo que ele tenha renovado, se eles cismarem que ele vai ter que descer para a próxima, ele vai descer. Sim. A Red Bull é assim. E eu não acho que o Pérez é um cara que vai aceitar bem se ele tiver que ir para uma equipe, se ele tiver que ir para uma equipe, tipo, ir para uma AlphaTauri, assim. Eu acho que ele não vai aceitar isso bem, não. Mas, cara, mesmo ele sendo orgulhoso, que muito provavelmente ele seja, o que ele pode fazer? Né? A gente está vendo aí uma questão que até é algo que eu quero discutir com vocês. A questão do Stroll. Vocês ouviram falar do Stroll nessa corrida? Não, eu vi até um tweet agora no final da corrida, a gente falaram assim, consegui um take do Lance Stroll e era ele, tipo, dentro da onde, tipo, ali com os mecânicos ali da equipe, assim, bem antes de começar a corrida. Tipo, foi o único lance do Stroll, né, realmente na corrida. Não, graças a Deus que a gente não ouviu falar nele, né? Que bom. Então, também acho que quando a gente escuta falar do Stroll, ele deu uma estrolada em alguém ou ele parou a corrida, enfim, né? É até bom a gente não ouvir falar sobre ele. Mas a discussão que tem acontecido nas últimas semanas na Fórmula 1, principalmente no Summer Break, é o seguinte: está claro, está óbvio que a diferença entre o Vettel. Eu falando de Vettel, Vettel deve estar falando meu nome aí. Vai bater a madeira. A diferença entre o Alonso e o Stroll é gigantesca. É tão absurda que a gente vê um carro da Aston Martin performando na segunda posição. E pela última vez que eu vi o Stroll, ele estava lá em 18º, estava em 16º, e ele não saiu muito dessa zona de sombra. Tanto que ele está cogitando sair para o tênis, né? Jogar tênis, que eu acho que vai ser melhor para todos nós, na verdade, né? Que vai confirmar Pobre menino rico. Pobre menino rico. Pois nossa, que tristeza, que tristeza. Tá mostrando que na Fórmula 1, esse negócio de não existe isso, todos eles são muito bons, não sei o quê, porque se tá na Fórmula 1 é mentira. Tá se provando nesse campeonato que é mentira, porque assim, a gente tem uma diferença muito grande entre Verstappen e Sérgio Pérez. Uma diferença abissal entre, Alonso e o próprio Stroll. Então, assim, se o cara não tá rendendo aquilo ali, cara, ele tem que ser removido. O esporte é assim. Aqui não tem... literalmente, a Fórmula 1 não é um clube de filantropia. Por trás tem pessoas investindo dinheiro, sacou? Eu concordo, mas no fim das contas acaba sendo algo de um certo nepotismo ali, né? De grandes empresas, grandes magnatas do cenário aí, do automobilismo, colocando seus filhos para poder, né, chegar com o dinheiro. Quando eles não são dono de tudo, eles são um grande patrocinador, um patrocinador master. Então, com a vinda do dinheiro, olha, vou botar o dinheiro na mesa, mas vocês vão ter que abrir uma vaguinha para o meu filho. Então, isso já aconteceu com o próprio Nikita, no Mazepin. Aconteceu isso com outros corredores também. E você vê que nenhum deles consegue descontar. É inacreditável.
Então, o Stroll, para mim, ele é um tapa-buraco, só que ele é um tapa-buraco que é tratado como um tapa-buraco corredor 1, cara. Sabe? Sim. Como se fosse o... E isso está errado, isso está totalmente errado, porque você tem um Alonso que foi trago para a equipe para poder passar a experiência para o menino, tudo bem, e até aí a gente entende, porque porque o Alonso é o bicampeão que, pelo amor de Deus, né, não se coloca no mesmo patamar do Stroll. Não. A gente também vê um pouco disso também na Mercedes, com o Hamilton. Então, eu acho que o Stroll ele precisa abrir os olhos, eu acho que tem que ter uma reunião ali, alguma coisa do tipo, eu não consigo imaginar futuro ali para ele, não. Mas tem que ver o que o pai dele vai fazer. É complicada a situação. É bem complicado. Demais. Mas assim, Felipe, é o seguinte, o pai dele está com um grande problema justamente por isso. Como, depois do advento da Fórmula 1 ter sido comprado pelo grupo Liberty, não é só a corrida em si que é importante. Porque antes, quando estava na mão do outro presidente, que eu esqueci o nome dele agora, o Bernie Ecclestone, a Fórmula 1 era o palco principal e todos os outros produtos estavam abaixo da corrida. Ele tratava assim, por exemplo, ele demorou muito tempo para abrir a Fórmula 1 para as redes sociais, demorou muito a abrir a Fórmula 1 para outros tipos de entretenimento. Ele não se importava com isso. Agora, você para e pensa, imagina um espectador assistindo aquilo ali. Você não acha que ele vai fazer esse questionamento? Você não acha que vai gerar esse tipo de comentários na internet? E aí isso fere o produto da Liberty Media, que não é só a corrida, é todo o ambiente em volta. Então a gente está falando de uma empresa americana que aí você vai puxar aquele lance de o americano quer ser sempre o primeiro, quer ter sempre o melhor entretenimento. E você vê que tem pilotos ali que não eram para estar ali, mas tem muito dinheiro. Cara, isso pega muito mal para a audiência. Isso pega muito mal para a audiência. Isso fere aquele lance do americano tem de nossa, eu me esforcei bastante, estou aqui. Aquelas histórias de superação, ela fica muito fadada ao fracasso. Não tem nem como encaixar. Não se encaixa. E assim, só um paralelo e um parênteses. Neste exato momento, estou passando um filme chamado Gran Turismo, inclusive eu convido a todos a assistirem, que o mote principal da história é sobre isso. Isso está sendo tratado no cinema. Então a pessoa vai, por exemplo, estou vendo a corrida da Fórmula 1, estou sendo os novos espectadores, como está feito na corrida. Eu estou vendo essa história acontecendo na Fórmula 1. Aí eu vou no cinema no Gran Turismo. Eu vejo esse exemplo sendo dito lá, que é o tipo vilãozinho do filme. Porra, isso causa um desconforto muito grande para o Liberty, sabe? Então, assim, por mais que o pai do Stroll seja o dono da equipe e ele faz chover e acontecer, ele não é o acionista majoritário assim, sozinho, sabe? Ele precisa de outras pessoas investindo. E isso pega mal, sacou? Eu acho que isso deve estar acontecendo lá nesse momento. Não era nem para estar dando tanto palco pro Stroll aqui, mas olha o que ele acaba fazendo com a gente, né? Meu Deus do céu. Não, bom que você criou um link com o Gran Turismo, já fez sua propaganda. É claro. Exatamente. Claro. E eu salvei esse jogo do limbo que colocaram lá num dos ranqueados que a gente fez, porque eu dessa semana eu consegui colocar ele como um bom jogo. Vitória. Mesmo sentimento de ver a saga de Star Wars como a maior de todas no ranqueando que eu fiz também. Né? A gente passa de vez em quando lá no canal do Colmeia, só abrindo aqui antes de voltar a corrida, de vez em quando a gente faz um ranqueando lá que aparecem umas surpresas que às vezes são gratas, às vezes são uma tragédia. Por exemplo, o meu filme O Senhor dos Anéis perdeu para A Viagem de Chihiro, que também é uma ótima atuação, mas eu fiquei devastado. Mas acontece. Mas acontece. Aqui, voltando mais uma vez para a corrida da Fórmula 1, tem mais algumas coisas que eu gostaria de comentar. Só voltar no lance da Ferrari. Como é que a Ferrari chama um piloto para o pit stop e não está com o pneu certo? Me explique. Isso foi nas primeiras voltas. Não, gente. Não tem explicação, Fernando. Não tem explicação. A Ferrari está uma bagunça. Entendeu? A Ferrari está uma bagunça. O Leclerc, ele está se tornando um piloto muito aquém do que ele pode. Acho que isso está mexendo tanto com ele que ele está se tornando um piloto mediano. Ele está se tornando um piloto que está saindo muito pior do que o Sainz, que está se mostrando um cara muito mais maduro, pelo menos para andar na quinta, na sexta, na sétima colocação, enquanto o Leclerc não está conseguindo finalizar nem as próprias corridas. Isso é grande parte é a equipe, mas eu acho que isso mexe com o piloto também, cara. Não tem jeito. Olha, eu vou falar com vocês uma coisa.
é muito preocupante, mas a gente já está vendo isso acontecer há várias corridas. Então, infelizmente, a grande equipe Ferrari, que eu tenho um grande carinho, que eu torço desde pequeno, ela está caindo num meme. Ela está virando um meme ambulante nas corridas. Só está servindo para poder cair a moral da equipe. E com relação aos dois pilotos, eu vejo também isso que o Marcelo falou, muito bem colocado. O Leclerc, ele tinha uma pompa maior do que está tendo agora. Ele realmente, todo o glamour dele está indo para o água abaixo, e ele está vendo isso na carreira dele. O piloto, ele vê o tempo passar, ele vê como a equipe trata ele vê questões contratuais, ele vê tudo isso pesa na carreira dele, porque o tempo é sempre inimigo, né? A gente sabe, o reflexo vai ficando para trás, a idade vai chegando, e você realmente não ganha grandes contratos se você não coloca seu nome no patamar do automobilismo. E o Leclerc está querendo isso e não está conseguindo. E a Ferrari tem um problema muito grande, porque a Ferrari tem dois pilotos promissores, pelo menos assim que eles chegaram na equipe, eram promissores, e a Ferrari nunca deixou claro quem que ela vai botar como prioridade. Então ela sempre colocou os dois para brigar nas corridas. Sempre colocou os dois para brigar. E isso é um problema, porque, só para terminar, Fernandão, você não colocando o Leclerc no patamar, vacilando com ele, você também não tratando bem plano carreira do Sainz, que também vai prejudicar ele, os dois pilotos ficam como? Sem confiança na própria equipe. Então, se caso o Leclerc saia, não quer dizer que o Sainz, eu estou falando da parte dele, vai ficar também satisfeito com o trabalho da Ferrari. Então, no fim das contas, você vai ter dois pilotos muito bons, não sendo tratados como prioridades, e os dois podem sair. Então, a Ferrari pode ver as próximas temporadas sem os dois. Então, é um planejamento maior ainda, sabe? Sim, aqui só para pontuar algumas falas que você falou aqui anteriormente. O posto de primeiro piloto, por incrível que pareça, ainda é do Leclerc, porque o Leclerc ele tem um contrato garantido até 2025. A não ser que a própria Ferrari queira quebrar o contrato, ele tem a vaga dele garantida até 2025. Quem não tem vaga garantida até 2025, que na verdade só tem vaga garantida até esse ano, é o Carlos Sainz. E assim, apesar de eu concordar muito com vocês, na hora do vamos ver, na hora que realmente precisa ter uma decisão, o Leclerc, por incrível que pareça, ele consegue se sobressair. Por quê? Quando a gente analisa a pontuação do campeonato neste exato momento, o Leclerc ele está na quinta posição com 99 pontos. Se não fosse essa corrida, essa boa corrida do Sainz, o Sainz hoje ele estaria em sétimo, mas muito próximo do Norris, que estava com 69 pontos. O Carlos Sainz ele teve uma boa corrida agora, ele também veio de corridas ruins. E pelo que está me passando, está mais fácil o Sainz sair da Ferrari, porque o Sainz é espanhol, o Leclerc ele é monegasco, né? Mas ele, cara, ele é como se ele fosse italiano quase, porque assim, eles são muito próximos ali, o Mônaco da Ferrari. A história do Leclerc é muito parecida com muitos dos pilotos que passaram pela Ferrari, e o Leclerc traz algo que o Sainz não consegue trazer, que é a publicidade, porque assim, quando eu acompanho eles nas redes sociais, e assim, vira e mexe você vê o Leclerc aparecendo em propaganda, aparecendo em eventos e tal, e isso nos últimos anos tem sido muito valorizado. Concordo com você, Filipão, que ele precisa colocar a cabeça dele no lugar, porque ele é muito duro com ele mesmo. Alguns erros que aconteceram na corrida não foi culpa dele, foi culpa da equipe. Foi o que o Marcelo também estava falando. A equipe precisa se reorganizar como... Cara, vocês precisam valorizar o nome Ferrari, porque parece que é a Sauber, sabe? Não parece nem mais que a Ferrari. E às vezes, a ex-equipe Sauber, que agora virou... Meu Deus, a Sauber era do quê? Enfim. Alfa Romeo. Então, às vezes a Alfa Romeo, por mais que ela não desempenhe pontos assim, não comete os erros que a Ferrari comete. Entendeu? Jamais. Não. Bizarro, sabe? Não comete. Bizarro. Eu acho assim. Eu entendi o que você falou, entendi o que o Felipe falou, mas estou entendendo o que você falou também. Eu acho que o Leclerc, ele é o principal piloto da equipe, entendeu? Mas nenhum dos dois está sendo tratado com a devida maneira. Tipo assim, nenhum dos dois está sendo tratado de forma principal. A gente tem erros cometidos, não só, por exemplo, a gente já viu erros fazendo um paralelo, a gente já viu erros da Red Bull com Pérez, mas é muito difícil a Red Bull errar
com o Verstappen. E na Ferrari, a gente não tem isso. A gente não tem, tipo assim, se o Leclerc ele é o principal piloto, por que erra tanto com o Leclerc? Com o Sainz é tão pouco, entendeu? O carro do Leclerc é melhor, tipo, beleza, eu acredito também que seja, eu acredito mentalmente que ele seja o primeiro piloto, mas a Ferrari tem cometido erros com os dois e não está dando para nenhum dos dois o verdadeiro tratamento de um primeiro piloto. Então tá ficando complicado, entendeu? Eu acho o Sainz hoje o quinto lugar dele prova a grande capacidade de piloto que ele tem, porque o Sainz é um bom piloto, entendeu? Apesar de corridas medianas, que eu concordo com você, Fernando, que ele fez, ele é um bom piloto, mas talvez ele seja um piloto que está mais preparado psicologicamente para passar pelo que a equipe está passando. E o Leclerc não. O Leclerc é uma pessoa que já está se perdendo. Justamente por isso tudo que o Felipe e você falaram. É um cara que espera mais da carreira. É um cara que esperaria hoje estar pelo menos com 2, 3 títulos mundiais, que era promessa. Entendeu? Eu lembro quando o Leclerc estreou na categoria, todo mundo falou, esse é o piloto. Esse cara vai ser o cara da Ferrari, é o que vai levar a Ferrari de volta para o pódio. E, cara, isso não aconteceu e a chance disso acontecer está cada vez menor. Mas, Marcelo, só para voltar nesse ponto, eu acho que essa chance está cada vez menor porque a equipe não está preparada para dar um campeonato para ele. Totalmente. Porque eu lembro perfeitamente que no campeonato do ano passado, se eu não me engano, foi do ano passado, a Ferrari ela chegou a liderar o campeonato. E era o Leclerc que estava lá na frente. Entendeu? É esses pontos que eu estou falando. Por mais que eu concordo completamente com o que vocês estão falando. Às vezes passa a impressão que o Sainz está se dando melhor, mas não é isso que está sendo refletido no campeonato. Por quê? Nesta corrida em específico, o Sainz foi melhor. O Sainz foi muito melhor. Diante de tudo o que aconteceu, ele conseguiu lidar muito mais com os problemas que o próprio Leclerc. Mas só que o Leclerc teve problema no carro dele. A equipe sacaneou o primeiro pit stop. Ali foi uma baita de uma sacanagem que fizeram com o cara. Então, assim, você já está se cobrando muito. A equipe também não está entregando. Aí fica difícil. Mas, nos momentos em que a Ferrari está performando bem e que se precisa de um piloto que vá para cima, o Leclerc sai melhor. Não é à toa que no campeonato ele está na frente. E, assim, não está na frente por poucos pontos. Neste momento ele está por poucos pontos. Mas ele tá na frente porque ele consegue pontuar bem quando as coisas estão bem, sabe? E se não fosse essa corrida de hoje, o Sainz estaria mais atrás no campeonato ainda. Então, assim, é uma análise um pouco difícil de se fazer. O que eu concordo completamente é que acho que a equipe Ferrari precisa sair com um desses coaches, não desse que tá aqui no Brasil não, tá, gente? Não desses coaches que, enfim, fica pregando essas paradas, não. Aqueles coaches de time de futebol americano, sabe? Aqueles que a gente vê no cinema. De ensinar as pessoas funcionarem como equipe. Exato, cara, porque assim, se a gente olhar bem para o histórico da Ferrari, essa má fase da Ferrari tem vindo desde o Felipe Massa. Para analisar. Quando a Ferrari quase foi campeã com o Felipe Massa, alguma coisa aconteceu ali que ela não funcionou mais como equipe nunca mais, mesmo com todo o investimento que o Santander colocou nela durante anos para que o Alonso fosse para lá. O Alonso também não conseguiu. E olha que a gente vê como é que o Alonso é. Exato. Mesma área Vettel. O Vettel era o sonho da vida dele correr na Ferrari porque ele era alemão. Aí acendeu aquele espírito de Michael Schumacher de novo. Ele dava entrevista em italiano sendo alemão. Não conseguiu. Aí vieram com a aposta do Leclerc. No primeiro ano que o Leclerc foi mediano. No segundo, ele bateu de frente com o Vettel e foi muito bem retratado, inclusive, pela série da Netflix. Aí eu volto. Desde que ela perdeu o campeonato por 1 ponto, ela nunca mais foi a mesma. Então, assim, é algo que eles precisam resgatar de lá de trás, sabe? Bem lá de trás. E de forma urgente. Com certeza, porque ela não está tratando bem as jovens promessas. É o que você falou, você fez aí um histórico de grandes pilotos que passaram pelas mãos da Ferrari e simplesmente foram todos desperdiçados. Então, eu acho que aqui o que fica em tópico aqui para a gente é como a Ferrari está administrando mal os seus pilotos. Não é questão de... Agora já não é mais aquela questão quem é o piloto 1, quem é o piloto 2, que a gente tinha em alguns programas atrás. A gente tinha essa discussão e era legal você ver o Sainz ali com toda a sua consistência, o Leclerc, que é um talento um pouco melhor e que é mais explosivo. A gente tinha ali uma ótima dupla e discussões legais. Hoje em dia eu não quero mais saber se o Sainz foi bem hoje, ficou em quinto.
Eu não quero realmente saber. Eu, como torcedor da Ferrari, estou muito, muito magoado. E eu acho que ela tem que abrir muitos olhos, porque quem ficar dos dois vai ficar, mas vai ficar com o pé atrás. Vai ficar com o pé atrás. O Sainz, cara, ainda mais se o Sainz ficar. Eu sei que o Leclerc tem mais chance, mas vamos botar um cenário que o Sainz fica, e ele fica, mas fica meio que por baixo. Tipo assim, e aí, você valorizado? Quem é que vai chegar para ser minha dupla? Vão me dar assistência? Vão acreditar na minha habilidade? Porque hoje ele não tá feliz. E o Leclerc também não tá, gente. Mesmo ele... a gente só tem a garantia que ele é o piloto 1. Ok, mas não tem garantia de briga por título. Então ele não quer saber se ele é piloto 1 da Ferrari. Ele não quer saber disso. Sabe? Então, assim, você vê que ele brigou pau a pau com o Verstappen. Teve um campeonato muito, muito interessante que a Ferrari poderia ser campeã. Fez várias cagadas. Vamos excluir as cagadas. Vamos fingir que não aconteceu. Ponto. Para o planejamento para a próxima temporada foi: Leclerc, olha, você brigou. A tendência é que no próximo ano brigue também, não é? Eu nunca vi regredir tão rápido assim em pouco tempo. Então o Leclerc acreditou que, olha, não foi esse ano, vai ser ano que vem. Estaremos nas cabeças, Ferrari e Red Bull. E a gente não está vendo isso. A gente está vendo equipes que a gente nunca apostou vindo de baixo. A gente está vendo a McLaren, a gente está vendo a Aston Martin. A gente está vendo a Aston Martin performando melhor. E a Aston Martin... A Williams está melhorando. Cara, a Williams está melhorando, o Albon. Pra vocês verem, entendeu? A gente está vendo o Alexander Albon ali figurando nas primeiras, indo pro Q3 e brigando. Então a gente está vendo as equipes tipo assim, não, a gente precisa, entendeu? Enquanto a Ferrari a gente parece que tá vendo, tá uma coisa meio amena, tá uma coisa meio tipo, vamos investir, mas onde será que a gente está errando? Acabou a temporada de perguntas. Eles agora têm que ter soluções. Porque tiraram o chefe de equipe, porque achavam que o problema era ele, não é ele. Né? Não é. Tiraram vários pilotos, não são os pilotos. Os pilotos estão aqui agora, mas assim, eu só puxei essa palavra para falar, porque assim, olhando de fora, às vezes, analisando uma corrida só, a gente fala assim, pô, o Leclerc tá decepcionando. Quando eu abri essa live, eu já falei, quem está me decepcionando é a Ferrari, é o time Ferrari. Está uma decepção. Escuderia. Porque, cara, a McLaren está aí como prova. Eles se reestruturaram como equipe, olha o salto que eles deram. A Mercedes deu esse salto, por mais que ela não está conseguindo bater de frente com a Red Bull, ela está, sabe, alinhadinha ali. Deu os problemas durante a corrida, mas os dois pilotos estão lá, indo. E a Ferrari não. E periga dela ocupar o lugar que foi da McLaren durante muito tempo, da Williams muito tempo. Porque as equipes que estavam lá embaixo, elas estão procurando melhorar. A própria Aston Martin agora vai ter motor Honda em breve. A gente sabe que o motor Honda sempre fez história na Fórmula 1, sabe? A Mercedes, ela está procurando o caminho dela de melhorar. A McLaren já melhorou, sabe? A gente está vendo um momento em que a Ferrari vai ser aquela equipe que vai ficar lá atrás. A minha opinião é essa. Enfim. Se as coisas não mudarem, é isso. As coisas... E uma coisa que a gente está falando de McLaren, eu vou mudar totalmente para falar não tem que se falar do Verstappen, mas é um dado legal. Ele chegou em 9 vitórias consecutivas, igualou o Vettel de 2013. O Vettel que corria naquela época ainda pela Red Bull. Entendeu? E se ele vencer a próxima corrida, ele estabelece uma nova meta, que são de 10 vitórias consecutivas, que eu acho que nenhum piloto conseguiu isso. Cara, tudo indica que ele vai acabar conseguindo. Não, com certeza. Tudo indica que ele vai acabar, a não ser que aconteça um cataclisma, né? Mas... Exato. Não, já é dele, já. Já é dele. Exato. Ai, gente, assim, eu queria falar mais, mas assim, é difícil a gente comentar, a gente meio que já prevendo que esse campeonato vai ser vencido por uma equipe, e nem em segundo lugar a gente vai ter de competição direta, a não ser que o Pérez comece a fazer muita merdinha, né? Porque a diferença de pontuação entre eles, o Pérez está com 189 pontos e o Alonso e Hamilton, tá? O Alonso, com essa corrida, ele conseguiu recuperar a diferença entre Hamilton e ele. O Hamilton está com 148 pontos. Assim, não vai ter disputa pelo segundo lugar se continuar nessa configuração né, que está. Porque tanto o Hamilton quanto o Alonso vai ter que correr muito atrás para chegar em segundo lugar.
Aí a Red Bull ganha com o melhor piloto, melhor equipe, porque a equipe nós já está muito lá na frente. Gente, é complicado. Esse campeonato podia ser encerrado aqui. Eu só espero que esse campeonato ele deixe algumas experiências para as equipes de que elas não podem deixar a Red Bull tão na frente assim, tão mais bem preparada que elas, entendeu? Porque senão elas vão estar perdendo. Além de não vencerem, de não terem seus títulos, elas vão estar perdendo valor de mercado, elas vão estar perdendo importância dentro da categoria, elas vão estar perdendo muita coisa. E é sadio que haja disputa de real, porque não está acontecendo disputa, entendeu? É isso que está trazendo essa temporada, deixando ela mais desinteressante. Monótono. A gente não vai deixar de acompanhar, porque a gente é apaixonado por Fórmula 1, mas a gente queria ver uma disputa mais acirrada por essas posições, por esses títulos. E a audiência também sofre com isso, gente. A gente tem que sofre. Totalmente. Mas foi aquilo que eu falei para vocês no início dessa live. Isso para a Fórmula 1, isso é histórico. Tem sempre uma era que se domina mais. A Mercedes fez isso recentemente. Ela ficou quase 8 anos ganhando tudo. É porque, assim, talvez, eu não sei vocês, mas eu torcia para a Mercedes por conta do Lewis Hamilton. Então, para mim, era uma alegria. Todo domingo estava lá o Hamilton. Quando ele não estava, ele tinha uma corrida de recuperação e tudo mais. Parar. Eu acho que talvez o único fator que está incomodando muito nesta temporada é que nenhuma equipe foi capaz de vencer uma corrida. Todas as corridas foram vencidas pela Red Bull, todas. Porque quando o Verstappen não ganhou, quem ganhou foi o Pérez. Todas. Acho que nem na época Ferrari, quando ela estava sendo hegemônica, isso aconteceu. Não acontecia. Uma hora ou outra, a Williams ia lá e beliscava uma, a McLaren ia lá e beliscava uma vitória, entendeu? Mas é isso que eu tô falando, as equipes precisam se reunir numa reunião sem a Red Bull e falar assim, precisamos reagir. Vou fazer uma coisa mesmo, uma reunião de cúpula, entendeu? Sim, concordo. Gente, o próximo GP vai ser já semana que vem. Vai ser o GP da... Só para concluir, né, para quem não assistiu o final da corrida, né, a corrida foi vencida pelo Max Verstappen, como a gente já tinha previsto, né. Segundo lugar foi o Alonso, que fez um corridão. Ele quase ganhou a corrida, porque assim, se não fosse a chuva no final, se não fosse a habilidade do Verstappen também, embora eu não goste dele, eu tenho que admitir que ele é um excelente piloto. Ótimo, ele conseguiu segurar muito bem a posição, porque senão para vocês, ele foi piloto do dia também, igual a transmissão? Ou vocês têm uma diferença, uma opção diferente? Quem? O Verstappen? Não, o Alonso. O Alonso completamente. O Alonso, nossa senhora, o Alonso não estava nem... Ele aproveitou várias oportunidades para chegar em segundo lugar. O Alonso é o exemplo de piloto porque a Fórmula 1 nos últimos anos estava passando por aquele lance assim, depois do advento Verstappen, que ele entrou muito cedo na categoria, todas as equipes queriam pegar os pilotos mais novos, porque estavam mais preparados, estavam com mais sangue, estavam vindo dos simuladores, enfim. Queria essa narrativa dentro das equipes, enquanto estava descartando muitos pilotos experientes, né? Por exemplo, o Hülkenberg ficou fora de alguns grandes prêmios por conta disso. Muitos outros pilotos também saíram da categoria, na minha opinião, cedo demais. Tirando o Vettel, que saiu por vontade própria, muitos foram aposentados muito rápido, porque eles estavam com essa gana. O Alonso está aí para mostrar que piloto com habilidades, por mais que ele seja mais antigo, mais maduro, ele pode sim. Porque se a gente tivesse em condições normais de temperatura e pressão, se fosse talvez uma outra categoria de automobilismo, a gente poderia estar vendo uma das histórias mais belas do automobilismo. Porque é impressionante. O Alonso passou uns 4, 5 anos fora da Fórmula 1. É natural que os seus reflexos decaiam. A gente viu isso acontecendo com o próprio Schumacher. Ele passou 2 anos fora da Fórmula 1 e quando ele voltou muito ruim. E o Alonso não. Mas o Alonso, para mim, é um dos maiores pilotos da história. Quando eu vi que ele ia voltar, eu ia falar assim, putz, tomara que ele volte voltando, correndo o que ele correu. Porque quando ele foi bicampeão pela Renault, cara, ele correu muito aquele bicampeonato. Ele estava imbatível, entendeu? E é um cara ousado, é um cara muito habilidoso, concentrado demais, entendeu? Então, assim, é uma pena que ele não tenha conseguido vencer na Ferrari, entendeu? Porque seria perfeito para a história dele.
Mas eu acho que eu não posso dar essa opinião sobre a corrida de hoje ainda, né? Porque eu vou ver todinha ela mais tarde. Mas eu acho que o Alonso chegar numa segunda colocação em uma corrida tão caótica, eu acho que já mostra que o cara é um cara que ele é um grande piloto. Ele é um grande piloto ainda. É um cara que está correndo, eu acho que há mais de... Ele vai fazer 20 anos de Fórmula 1, é isso? Se ele correr até 2025, eu acho que são 20 anos de Fórmula 1. Uhum. Eu acho que ele foi campeão em 2005, 2006, não é isso? Isso. E a gente está falando da lenda que parou o Schumacher. Alonso, exato. Alonso que colocou fim à era Schumacher. Porque, assim, depois Exatamente. que o Alonso foi campeão e foi bicampeão, nunca mais o Schumacher ganhou corrida. Nunca mais. Nunca. É bom a gente citar isso para a galerinha nova que está chegando aí na Fórmula 1. Né? É. Sempre bom falar isso. Porque Sim. o Alonso ele foi incrível e eles estão podendo ter a oportunidade de ver o Alonso ainda correr em É verdade, cara. Muito assim, bem colocado, Felipe. Muito bem colocado, porque assim, se a gente olhar para o campeonato, vamos supor que o Pérez faça a cagada monstra e Hamilton e Alonso fiquem disputando segunda posição. Vai ser a primeira vez na história que a gente vai ver 3 gerações de campeões da Fórmula 1. Porque a gente vai ver o Max Verstappen sendo campeão. Aí vamos supor assim, num cenário onde o Hamilton, que na minha opinião ele tem mais condição de chegar à frente do Alonso, tá? Porque assim, por mais que a corrida tenha sido muito boa para o Alonso nessa pista, nas outras pistas o domínio da Mercedes vai ser muito maior e muito mais forte. Porque a gente teve muitas sucessões de chuva e para, chuva e para, chuva e para. Se não fosse isso, talvez a história da corrida fosse outra. A gente poderia ter um cenário onde o Verstappen ia ser campeão, o Hamilton sendo o vice-campeão e o Alonso chegando na terceira posição. Ou o Verstappen sendo campeão, o Alonso chegando em segundo lugar e o Hamilton chegando em terceiro. Cara, são 3 ali. Aí seria tipo a festa final da FIA seria, deixa eu ver quantos títulos na mesa. 2 do Alonso, aí seria 3 do Verstappen e 6 do... 6 do Hamilton? Ou 7? 6 do Hamilton. Ah, não, foi 7. Olha, eu tirando do Hamilton. São 7. Mano, 13 títulos mundiais. 12? 13? 12 títulos mundiais. É isso aí. 12. Seria literalmente uma transição. Mas, gente... Eu acho isso legal porque eu acho que é interessante como que para algumas pessoas só importa quem é que está na frente, quem vai ganhar. E a gente tem várias nuances da categoria de tipo, caramba, olha quantos títulos tem aqui. E eu acho que isso que é a Fórmula 1. Fórmula 1, por mais que a gente hoje vejam corridas desinteressantes porque tem pessoas que são imbatíveis, tem outras coisas que fazem com que a gente continue apaixonado pela categoria. Eu acho que isso é muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Eu acho que poderia ter, até deixar uma dica aqui para o Grupo Liberty, 2 vezes no ano você ter uma corrida com carros com a mesma potência. Aí assim a gente vai ver um corridão. Por exemplo, coloca lá em Spa, faz uma corrida, em vez de colocar sprint race, coloca uma corrida em Spa com todo mundo com o mesmo tipo de carro. Tu ia ver a corrida que ia ser. Ia ser uma loucura. Não, sonho. Você escreveu um sonho, na verdade, né? É verdade. É um sonho isso aí. É bem. Não, uma, né, tipo, só pede 2 corridas no ano. Por exemplo, pode ser Spa e Silverstone, pode ser Spa e Mônaco. As famosas corridas do milhão. Pois é, cara. Imagina como seria Hamilton, Verstappen e Alonso. Com o mesmo carro. Com o mesmo carro. Com o mesmíssimo carro. Com o mesmíssimo... Nossa, eu fico até arrepiado. No parquinho. Total. O mesmo carro. Gente, olha só. A próxima corrida vai ser em Monza. Né? Deixa eu até conferir aqui. Na Itália. Já no próximo da Itália, isso. Monza. Que preocupa muito. Uma equipe. Não te preocupa. Mas por que te preocupa? Agora eu fiquei curioso. Não vamos fazer vergonha dentro de casa, né? É isso. Exatamente, Fernando. Você achou que fosse o quê, cara? Eu me entendi. Porque com essa, parafraseando o futebol, com essa bolinha que a gente está jogando, meu amigo. Teremos invasão. Tá, olha só.
Em respeito... Diretoria do Gary. Muito bom. Eu não sei se eu rio com o que o Felipe acabou de falar, com o que o Marcelo acabou de falar. Tá, em respeito ao nome Ferrari, na próximo vídeo eu vou estar vestindo minha camisa da Ferrari. Tá? Você tem camisa da Ferrari? Faz pelo menos de camisa vermelha. Tá, então Pô, todo legal. mundo de vermelho no próximo. Tá? Todo mundo. Tá com a minha camisa da Ferrari. Uma pizza Mas minha camisa da Ferrari não é vermelha, ela é preta. Oi? Ah, é verdade. Mas eu vou estar de assistir camisa a corrida vermelha. comendo uma pizza dormida de sábado. Isso. Uma boa. Excelente, inclusive. Eu vou pedir uma pizza napolitana. Minha camisa da Ferrari não é vermelha, ela é preta. Mas você tem uma olhada da Ferrari. Vermelho, não é, tem. Tá, um dos dois. E é do Felipe Massa. Inclusive, sim, antes de terminar essa live, o Felipe Massa ainda tá naquela vibe de querer reclamar o título dele, né? Vergonha alheia, cara. Fim de carreira total isso aí. Mas tudo bem. Não achei legal também, não. Embora eu seja muito fã do Felipe Massa, por N razões, né? Porque eu torci muito para aquele campeonato, eu acho, na minha opinião, ele tem o direito dele de ir atrás do que ele acha ser certo. Mas se ele olhar bem o que está acontecendo, se todos os pilotos que acharam que foram injustiçados fossem atrás da FIA, por exemplo, se o Lewis Hamilton fosse com a mesma gana atrás do campeonato que foi roubado dele, e está documentado na série da Netflix, não estou tirando coisa da minha cabeça, porque isso está lá, é só você assistir, porque foi roubado. Se as pessoas que olhassem a estratégia da Ferrari lá naquela época do Michael Schumacher fossem atrás deles, por exemplo, o Rubinho Barrichello podia reclamar sobre aquelas várias corridas que ele foi roubado, ia causar um caos tão grande que não ia acabar A Fórmula 1 tem essas polêmicas desde a época de Senna, de Lauda, entendeu? Então eu acho que é por isso que eu entendo o que você está dizendo sobre ele correr atrás do que é justo, mas eu acho que é por isso que se torna um pouco estranho, entendeu? Esquisito, porque se todo mundo resolver pleitear um título polêmico, entendeu? Que ele foi retirado, perde completamente o encanto, entendeu? O Felipe Massa foi um grande corredor, entendeu? Grande mesmo, correu muito, não foi campeão por um detalhe, entendeu? E ele não pode deixar que isso se apague, entendeu? Que apague essa passagem dele pela Fórmula 1, entendeu? Por conta de uma polêmica de 15 anos atrás. Quer ver um detalhe? O Rubinho foi o cara que correu demais, e ele jamais vai contestar um título dele na justiça. Por mais que ele tenha uma fase em que ele foi muito zoado, entendeu? A gente sabe da capacidade do cara, sabe como é que o cara corria demais. Ele corria muito. Ele provou isso, inclusive, na Brawl GP, onde ele foi quase campeão, mas também acabou cedendo ali o título pro Button. Mas eu acho um pouco desnecessário o que o Massa está fazendo, infelizmente. Eu acho que chega a ser cansativo o que ele está pensando em fazer, porque, assim, mais uma vez dizendo, ele tem o direito, ele está se sentindo injustiçado. Aquela corrida foi uma corrida muito complicada de ser assistida, é polêmica aquele primeiro campeonato do Hamilton, mas não creio que seja culpa do próprio Hamilton. A corrida em si foi muito complicada, estava chovendo muito em Interlagos naquele dia, teve aquele acidente suspeito e tudo mais. Ele tem esse direito. Só que se ele analisar muito bem o que ele está pedindo diante de tudo que já aconteceu na Fórmula 1... O time, tá? Um péssimo time. O time é péssimo, cara. Ele podia ter feito isso no ano seguinte, com toda a força que ele tinha, dentro da equipe Ferrari e tal. Ele podia ter feito isso, não fez. Aí, porra, imagina. Gente, senão a gente vai ficar aqui quase 2 horas falando. Eu adoro falar de Fórmula 1. Próximo grande prêmio vai ser o de Monza. Estou muito ansioso. Estou muito ansioso para ver como é. Espero que não chova. Tá? Eu gosto muito de chuva, mas eu espero que não chova. Espero que se faça um sol, que tá demais. Provavelmente quem vai vencer é o Verstappen. Já entreguei para o universo. Eu tô aqui vendo quem é que vai chegar em segundo lugar, porque a não ser que o carro dele quebre, né? É o único jeito. O Ricardo, que eu queria muito falar sobre o Ricardo, não vou poder falar porque ele quebrou o braço, né? Então outro. Enfim. Uma maré de azar também, que, né, coitado. Não dá nem para falar mal do cara.
Eu acho que a gente tem que voltar aqui só para discutir sobre o Ricardo, porque eu tenho muitas coisas para falar. Eu acho que acredito que vocês também têm muitas coisas para falar, mas eu já antecipo que o Ricardo é uma pessoa que não tem paciência. Ele é muito impaciente. Se você olhar todas as equipes que ele passou, ela está performando muito bem. É verdade. Se ele tivesse um pouquinho de paciência, talvez ele não ficasse na situação que ele ficou no campeonato passado. Ponto. Depois eu desenvolvo melhor um assunto. Mas aí eu vou deixar agora o Filipão falar, porque ele tá aqui querendo falar e eu não tô deixando. Desculpa, foi mal. Não, é que antes de encerrar, né, que eu já tô vendo que a gente tá no finalzinho já do programa, eu queria só falar do Liam Lawson, cara, que a gente não falou do Liam, que é verdade. Que é muito interessante a gente falar dele, porque é um piloto que tá estreando e estreou numa situação complicadíssima, Completamente adverso. totalmente adverso com a pista. É uma pista que não é fácil, e ainda mais com a situação do clima, de chove, para. Cara, foi uma corrida muito difícil para uma pessoa já aceitar assim, o desafio. E ele fez ali um feijão com arroz muito, muito, muito legal. Não cometeu nenhum erro. Então, eu acho interessante a gente falar também dele, porque é um cara aí que teve um desafio absurdo. Ele vai ter agora uma vida mais fácil em Monza, porque é uma pista mais gostosa de correr, sabe? É uma coisa mais de boa, mas parabéns para ele. Eu acho mais tranquilo. Não, a questão não é essa, não. A questão é, ele vai estar em Monza, porque assim... Eu acho que ele vai estar, eu acho que é quase certo. Não confirmo nada com vocês, mas eu acho que é certo, devido ao Ricardo ainda não poder voltar. Vamos acompanhar aí. Eu acho que a questão do Ricardo é uma coisa que eu acho que ele vai colocar umas 2 corridas fora mesmo. Essa foi a primeira, acho que Monza também ele não volta, não. Ele está falando do Ricardo, hein? Ele não tem paciência. Ué, mas aí ele que vai quebrar o braço de novo, então. Não, cara, olha só, vamos lá, só para contextualizar. Estamos falando da pista de Monza. Ricardo adora correr em Monza. E o nome dele é de origem italiana. Você realmente acha que ele vai ficar fora dessa corrida? É verdade. Cara, eu acho que ele vai, hein? Mas vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Marcelão? Cara, eu agradeço aí mais uma vez esse bate-papo com vocês. É sempre bom estar trazendo quilômetros por hora com esse tipo de bate-papo sobre a Fórmula 1. A gente vai trazer, inclusive, pessoal que está assistindo, bate-papos sobre outras categorias também, em breve. Não vão ser só a Fórmula 1. Esse aqui é um canal para falar sobre os esportes de corrida em geral. Tá? Curtam, compartilhem. É um bate-papo um pouco longo, mas eu acho que vocês vão entender todas as nuances. Vocês não vão ficar, com certeza, aqui entediados quando a gente fala de Fórmula 1, porque a gente não fala só bem. Se a gente tiver que meter o pau, a gente mete o pau também em alguns pilotos na categoria. Mas eu espero que vocês gostem. Fernandão, Filipão, vocês são 2 parceiraços. Eu espero estar aqui com vocês todo o grande prêmio. Beleza?